Para o seu aluno de musculação na academia, fazer teste de salto para controlar a potência de membro inferior. O que isso vai te ajudar? Olha, a primeira questão que eu quero trazer não sei se pode dizer que é uma lenda, sobre a avaliação de potência, aliás, monitoramento de potência em membros inferiores utilizando o salto como protocolo. Então, a gente sabe que as pessoas geralmente já utilizam já nessas modalidades que tem como recurso o salto, vôlei, patinação artística, ginástica de trampolim, ou até mesmo peteca, né? Que é uma modalidade pouco explorada. Sabemos, aí a gente sabe que essas modalidades elas já têm o salto como um dos principais recursos. Mas e para as modalidades que não têm o salto como um recurso? Por exemplo, judô, natação, tênis, ou algumas. Você já está rindo, né? Você já sabe onde que eu quero chegar, né? E eu sei que você gosta dessa polêmica. O monitorar a carga externa nessas modalidades que não tem o salto como um recurso, né? Ou pouquíssimo recurso, explica por que você gosta de monitorar essa valência em todas as modalidades, independente se ela utiliza ou não um recurso. E, complementando a minha pergunta, então anota aí, olha, por que você monitora, o que você utiliza de informação, né? São as mesmas informações para o esporte que tem isso como característica e daqueles que não têm, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que têm um tapete, conseguem utilizar, e eu queria que você também desse um exemplo de como monitorar isso para quem não tem recurso. E aí já a gente já responde a sua pergunta, tá bom, Guilherme? Acho que deve ser Guilherme. Muito bom, muito bom. Ó, recentemente teve um profissional que falou o seguinte: tal atleta de tal modalidade não precisa saltar, porque na modalidade não salta. E eu fui um dos que se posicionou contra em relação a esse argumento. E eu acho que é por isso que veio essa pergunta, né, Marcelo? Porque foi bem Exatamente. polêmico quando teve esse assunto. Mas também nem só por isso, Bruno, porque geralmente as pessoas elas não pensam nas outras valências porque a modalidade não exige. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Vamos esclarecer essa dificuldade aí de se entender sobre a utilização de um teste de potência de membro inferior, nesse caso, teste de salto, em diferentes contextos. Vocês vão de concordar comigo que numa modalidade como o voleibol, onde o atleta salta 90 vezes numa partida, é importante que ao longo das sessões de treinamento eu contabilize esses saltos para verificar se ele está saltando valores próximos ao jogo, para que a sessão de treinamento auxilie ele a prepará-lo para aquela realidade de jogo, né? Modalidades como o basquete, né, onde você tem diferentes posições que saltam mais, outras saltam menos, né, uma diferença entre armador, entre pivô, entre um cara que é mais chutador, um cara que não é. Você vai se preocupar muito com essa questão do salto, porque isso influencia diretamente no desempenho. Então, quando eu me preocupo com o controle de salto durante a sessão, enquanto ele está saltando a sessão, eu estou fazendo um controle de carga externa, porque isso tem uma influência direta com o desempenho. Eu acho que isso não tem dúvida. Bruno, mas contabilizar só o volume é suficiente porque ele pode saltar diferentes alturas durante o treino e no jogo ele vai querer saltar alturas máximas o tempo todo, provavelmente. Como é que você equilibra isso? Percebam que dependendo da forma como você manipular o treinamento técnico-tático, isso se aproximar do jogo, aquele desempenho vai ser de altura, vai ser muito semelhante, porque ele precisa atingir uma certa altura para que o gesto técnico seja efetivo. Então, se eu medisse a altura ali dentro do... não vai ter tanta variação. Então, contabilizar o volume por si só já pode ser um bom parâmetro de controle da carga externa. Tá? Então, para o vôlei e para o basquete é algo muito direto. Agora, para um atleta de judô, para o seu aluno de musculação na academia, fazer teste de salto para controlar a potência de membro inferior.
que isso vai te ajudar, gente? O que isso vai te ajudar? Eu aqui propondo, e você deve estar pensando assim, esse maluco tá falando um negócio que não vai me ajudar em nada. Olha só, quando você usa o teste de salto no início da semana, para essas modalidades onde não tem uma influência direta, você está usando esse teste de salto não como uma ferramenta de controle da sessão em si, para ver se a sessão está atendendo a demanda de jogo, por exemplo. Você está usando essa ferramenta ali como uma medida, talvez, de acompanhamento da capacidade de força rápida, tá? Que nesse caso pode ter a força explosiva, pode ter a potência, e também de acompanhamento da recuperação neuromuscular. Mas por que o teste de salto? Primeiro, pela facilidade da medida. Né? É uma medida que, se você não tiver o tapete, você filmar o atleta saltando, você consegue contabilizar a altura. Quanto mais alto o atleta salta, mais força ele conseguiu imprimir no quadríceps para que ele saia do chão. E quanto mais potente, ou seja, a relação ótima entre força e velocidade, mais alto ele tende a saltar. Então, é uma medida que te ajuda a acompanhar o desempenho de potência, que é influenciado por força e velocidade. Então, você sabe se você está dando muita ênfase ou pouca ênfase nessa capacidade, dependendo de um período. Se você faz uma avaliação a cada 15 dias, é um teste que te ajuda a acompanhar a evolução da capacidade. Mas, se a recuperação neuromuscular está ruim, tanto periférica, inflamação no membro inferior devido à carga de treino, quanto central, capacidade do teu sistema nervoso central de ativar toda a via para você saltar rápido e alto, ela também vai ser afetada. Então, ela é uma medida que te ajuda a acompanhar a recuperação também, para saber se você está acumulando muita carga e o seu atleta está sendo afetado. Mas, Bruno, por que só membro inferior? Por que também não membro superior? Aí eu te pergunto, por que também não membro superior? O membro inferior, ele tem se você consegue equilibrar a tua carga de treinamento, você vai ter um desgaste muito semelhante entre membro inferior e membro superior. Então, tu poupa um certo tempo de fazer mais de um teste. Isso já te permite fazer uma inferência de todo o corpo de um ponto de vista geral. E do ponto de vista do sistema nervoso central, se está ativando pouco a tua musculatura de membro inferior, vai ativar pouco a tua musculatura de membro superior também. E aí o que vai ser a grande diferença é algumas diferenças de tipologia de fibra entre cada membro, alguma diferença de inflamação, de carga de treinamento. Então, o salto para a modalidade que não é específica, excelente medida para recuperação neuromuscular. E agora para controle da evolução. Para algumas modalidades, tem alguns estudos, inclusive judô, por exemplo, alguns estudos mostrando que os atletas que saltam mais são os atletas que executam golpes mais potentes, são os atletas que estão nas primeiras colocações das competições. Então, com esse argumento científico, eu já consigo mostrar que ele pode ser um determinante de nível competitivo. O outro argumento é o seguinte, se ele desenvolve muita potência no membro inferior para saltar, por que não ele não vai desenvolver muita potência para executar um golpe de membro inferior? Ou no futsal tem relação com o cara que salta muito é um cara que atinge maior velocidade no sprint. Então, gente, eu acho que assim, a gente não pode pensar de uma maneira muito minimalista. Só usar algo que tenha tudo a ver com o que o atleta faz na competição fim. Ou um indivíduo no salão de musculação, eu não usar porque ele não salta no dia a dia dele, para que eu vou testar isso? Mas e a recuperação? E o acompanhamento da capacidade? Então, é muito mais do que só se preocupar com o que é feito na competição.